avançar, você vai entrando, vai sentando aí na sua sala, no seu quarto, você está, reúne a família, e nós vamos juntos louvar a Deus, adorar o Senhor. Nós vamos estar transmitindo simultaneamente esse culto, tanto pelo Instagram da igreja, como pelo meu perfil no Facebook, uma vez que o Instagram da nossa igreja teve um pequeno tilt, um pequeno problema. Não, uma bagunçada geral mesmo. Evaporou o Facebook da gente, a gente está refazendo essa semana, no próximo domingo a gente volta com um novo Facebook. E aí nós vamos privilegiar as mídias digitais da igreja. Esse culto também vai estar na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal no YouTube, né? Então, peço que se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, procura o nosso canal, que é Canal da Bereana. Canal da Bereana, certo? Você procura o Canal da Bereana e se inscreve lá. Bereana com I. Bereana. Porque tem várias Bereanas lá e tudo, outras igrejas dos lugares também, Natal, exato. Bahia, São Paulo, tudo. Então, para se diferenciar, o Canal da Bereana. Canal da Bereana. Você se inscreve e nós queremos atingir pelo menos 1000 inscritos. Parece ser ousado, mas é algo que a gente pode conseguir se você se empenhar juntamente comigo. Se você mandar para 10 colegas seus o link do canal, no final do mês a gente já tem aí praticamente as 1000 inscrições no nosso canal, certo? Então vamos aí abrir nossas Bíblias no Salmo 119. Vamos, se você puder informar lá no grupo da igreja os dois links aí. Salmo 119. Eu vou ler apenas os primeiros 2 versículos desse salmo. Nós vamos fazer um passeio panorâmico pelo salmo e vamos fazer uma relação entre o amor e a prática desse amor no ano de hoje. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. São, se não me engano, 176 versículos. E ele é um hino de louvor à excelência da palavra de Deus. Ele é composto por alguém que ama, depende da palavra de Deus. E a expressão máxima do coração humano de sua dependência para com a palavra de Deus. É um salmo maravilhoso e ele usa aqui pelo menos 5 palavras que vão se repetir em cada um dos 176 versículos. 5 sinônimos para a Bíblia, para a lei do Senhor. Ele usa lei, decretos, mandamentos, ordenanças, estatutos. E o fato é que em nenhum dos 176 versículos a lei do Senhor fica de fora. Mostra a totalidade que a lei do Senhor deve ter sobre nossas vidas. E por que nós escolhemos o Salmo 119 para fazer a nossa reflexão de hoje? E o que é que isso tem a ver com a lei? É o que a gente vai descobrir hoje à noite. Mas para início de conversa, nós vamos ler o Salmo 119, verso 1 e verso 2. Depois nós teremos uma oração e logo em seguida nós vamos para o nosso primeiro louvor. Diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Há uma promessa aqui de felicidade plena, de felicidade constante, de felicidade total para aqueles que guardam, que andam irrepreensivelmente os caminhos do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos por essa grande promessa, por essas grandes revelações que nós temos aqui nesses 2 versículos. A sociedade, o mundo, a igreja, cada um de nós, individualmente, procuramos esta bendita felicidade.
Mas muitas vezes nós procuramos nos lugares errados, com as ferramentas erradas. Nós queremos construir essa felicidade como se dependesse dos nossos próprios esforços, não somente. Mas aqui há uma relação intrínseca, direta, entre a felicidade que o homem pode ter na vida e a palavra do Senhor. O homem foi feito para viver na dependência do Senhor, e o instrumento dessa dependência é a sua palavra revelada. Que Deus nos dê essa felicidade plena em nossos corações. Senhor Deus, recebe o nosso culto, recebe, Senhor Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, e que o Senhor possa estar manifestando a sua palavra e impactando corações, muitos lares hoje à noite, transformando vidas pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. É assim que eu oro, é assim que nós oramos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós vamos começar nosso louvor, e o primeiro louvor que nós vamos cantar hoje é Toma o Meu Coração, uma vez que nós estamos lembrando, retomando, fazendo um link da mensagem de hoje com a mensagem da semana passada, quando nós falamos sobre a maneira que Deus espera que nós respondamos a esse ano. Jesus Cristo é muito claro quando Ele diz que nós devemos amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro e o maior, o grande mandamento, né? Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e desejar amar a Deus com atitudes práticas dessa forma. Então, relembrando um pouquinho a mensagem da semana passada, vamos adorar a Deus com esse louvor. Toma meu coração. Coração te adorar.
que a gente tinha pensado e planejado para a igreja foi completamente retirado dos nossos planejamentos, mas a soberania de Deus nos prega essas peças e nós precisamos nos adaptar a essa realidade, né? O ano já chegou ao meio, a gente espera que esse próximo semestre seja mais generoso, no sentido de que a igreja possa estar novamente junta, né? E funcionando a pleno vapor. Agora, no mês de julho, nós vamos voltar às programações de homens, de mulheres. Nós tivemos em maio e junho, temos uma parada, e agora em julho nós já vamos retomar, certo? Jovens e casais. O Ministério Infantil tem trabalhado incansavelmente para suprir as nossas crianças com relação ao alimento da Palavra de Deus. E eu quero fazer um apelo aqui aos pais da igreja que possam incentivar os seus filhos, encorajar os seus filhos a assistirem às aulas que estão sendo filmadas, videoaulas que o Ministério Infantil tem produzido, e também que possa pegar as atividades que o mesmo Ministério tem produzido para que as crianças façam em casa com seus pais as atividades. Além disso, senta na mesa com teus filhos, com tua esposa, vai ler as Escrituras, né? Demonstra que você realmente ama a Deus da maneira correta, por meio do desejo de valorização da palavra, né? Então nós na semana passada procuramos entender como é que nós podemos responder esse amor, que significa amar a Deus de todo entendimento, de todo coração, de toda a alma, né? Falando sobre a inteireza e a totalidade da nossa devoção a Deus. Hoje nós queremos enfocar a maneira como nós podemos realmente na prática demonstrar esse amor, né? Tua palavra escolhi, né? É um hino que é baseado exatamente no Salmo 119, né? Como pode guardar puro o jovem o seu caminho, né? Observando os teus estatutos, a tua palavra escondi a Deus no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então, a maneira pela qual nós podemos guardar o nosso coração, a maneira pela qual nós podemos blindar o nosso coração com relação ao pecado, revestindo ele da palavra de Deus. Então, queria convidar você a louvar e adorar a Deus com esse louvor que está aqui expresso e resumido no Salmo 119. Pra eu não pecar, como eu quis, Senhor.
oração. Ore para alguns irmãos da igreja que estão enfermos, né? Principalmente tem se feito suas orações pela irmã Isabel, pela irmã Olívia, Conceição, né? Orar por essas amadas irmãs que estão precisando de restauração plena da sua saúde, né? Ontem eu tive um tempo com jovens, um bate-papo que nós fizemos, e eles pediram oração para que, interessante para os pedidos, para que tivessem, ao final dessa pandemia, sanidade mental, né? Equilíbrio emocional, porque não é fácil para eles também estarem trancados em casa. Então eles pediram esse pedido de oração, outros pedindo para que isso passasse logo e nós pudéssemos estar juntos novamente como igreja, como eles como mocidade, nós como igreja, né? Ficar atento, dia 1º agora sai mais um decreto, né? Decreto tanto municipal como estadual. Vamos orar para que os líderes políticos desse país, desse estado, dessa cidade tenham consciência e sejam dirigidos por Deus na decisão que vão tomar. E orar também pelo processo de reabertura da igreja, né? Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançamos. A igreja tem um papel especial e fundamental nesse processo. Então, eu oro para que minha posição como pastor é que assim que a prefeitura nos permita funcionar novamente, nós possamos funcionar, claro, obedecendo todas as regras sanitárias, todas as regras de todos os protocolos para que a saúde seja preservada, pedindo para que quem tem realmente, quem faz parte do grupo de risco fique em casa, não é? E aqueles que podem vir, que estão precisando de um calor humano mais próximo, possa vir, certo? Então, são orações que nós precisamos fazer, né? Queria louvar a Deus porque ao longo dessa semana nós travamos uma grande batalha para que 30 cestas básicas chegassem ao povoado de Oiticica, né? Ali entre Sítio Novo e Tangará, na região do Seridó, e graças a Deus, com o apoio de muita gente, né? Essas cestas chegaram lá e o relato que o missionário Ronaldo nos manda é de que tem feito diferença na vida das pessoas que estão ali sofrendo, esquecidas. Então, isso faz parte de glorificar o nome de Deus por meio das nossas atitudes, né? Nós somos salvos para as boas obras que Deus já previamente de antemão havia preparado para que nós andássemos nela. Então, vamos orar pela importância da igreja nesse processo de pandemia e orar pela maneira como nós vamos sair tudo isso. Então você ora assim aí na sua casa, eu oro assim também aqui com os que estão presentes aqui, Anon e Iglesia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, apresentar diante do Senhor todos aqueles irmãos que estão enfermos e precisam de restauração de sua saúde. Orar pelos que estão emocionalmente, espiritualmente, fisicamente doentes. Senhor Deus, restaura-nos, Senhor. Nós entregamos diante do trono da Tua graça a irmã Isabel, nós oramos também, intercedemos por Conceição, por Dona Olívia, por Chile, por outros irmãos que estão precisando de recuperação plena. Cuida, Senhor Deus, da vida deles e os restaura, Senhor Deus. Nós queremos também, Senhor, orar e pedir ao Senhor que o Senhor nos dê só abra os nossos olhos para que o Senhor nos enxergue maneiras de glorificar o Teu nome diante desse momento tão crítico que nós estamos vivendo, que a igreja possa despertar para a sua função primordial num período como esse. Em outras crises, em outros momentos da história, foi a igreja do Senhor quem tomou o papel de protagonismo, Senhor Deus, e enfrentou a situação frente, cara lavada, cara limpa, tendo a certeza e a confiança de que o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos livra, o Senhor é que nos protege. Deus bendito, nós oramos também, Senhor Deus, para entender qual o nosso papel, não só durante a pandemia, mas principalmente depois dela. Como nós vamos absorver tudo isso, como nós vamos dirimir tudo isso dentro do nosso rebanho, mas também entre a comunidade que nos odeia, a cidade que nos odeia. Deus bendito, nos faz entender isso, né? Nos faz também, Senhor Deus, entender a grandiosidade que nós podemos ter o privilégio de fazer a Tua obra
Nós louvamos a Deus, Senhor Deus, pela comunidade ali no ciclo, pelo trabalho do missionário Ronaldo e pelas cestas que ali chegaram, bem como as cestas que chegaram no Jucuri e em São Francisco do Oeste. Isso é expressão do amor do teu povo em prol do povo sertanejo. Nós oramos, Senhor Deus, e dedicamos todas essas orações no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queria aqui registrar apenas parabenizar duas pessoas, né? Essa semana nós tivemos 3 pessoas. Essa semana nós tivemos o dia do missionário Batista, então queria render aqui toda a minha homenagem ao pastor Edilson e a sua esposa Lia, 2 missionários batistas que absorveram, que abraçaram a ideia de alcançar o sertão nordestino, o sertão potiguar, e tem contribuído muito para o crescimento dessa igreja e o alargamento da visão missionária dela. Meu irmão, meus irmãos, amados irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro por vocês também. Queria registrar também que hoje é aniversário do meu pai, né? Não sei se eles estão me assistindo lá em casa, mas se estiver de alguma maneira, que Deus o abençoe grandemente. Eu já expressei todo o meu amor e todo o meu carinho por ele, pessoalmente, mas eu louvo a Deus também pela vida do meu pai, um homem a quem eu admiro bastante. Então, registrado isso, queria que nós tivéssemos o nosso louvor, que faz a ligação entre palavra e amar a Deus, que conecta a relação entre o amor e a palavra de Deus como expressão desse amor, né? Então, eu ia chamar aqui a igreja mais uma vez, e amor para que eles pudessem conduzir isso. Jesus é o caminho, né? Capítulo 14. Eu
de Jesus estava próxima, né? Ele estava sendo perseguido pelas autoridades judaicas e pressentia, ele sabia que a sua hora já estava chegando, mas no momento da crise ele convida os seus discípulos a tirarem o olho do temporal para o atemporal, né? Não se turbe o vosso coração, creia na palavra do meu Pai, né? E ele diz: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito, mas eu não vou sumir, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. E depois ele faz um link fantástico entre o amor e a relação que o amor tem conosco, né? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E é sobre isso que nós queremos falar hoje à noite, né? Quem ama? Quem é que ama? Quem é que ama a Deus, né? Como é que nós podemos aferir isso? É algo muito introspectivo, é muito difícil, mas se nós tomarmos por conta a palavra amar aí no mundo, né? Nós vamos ter algumas surpresas. Se você hoje quiser depois pegar o Google e ver os verbos que estão associados a amar, você vai ver que existem vários verbos. Amar é não trair, amar é não isso, amar é assim, amar é assado. Tem a cena do filme que é icônico para mim, que é o Love Story da década de 70, né, 1970, em que o cara olha para a mulher e diz assim: amar é nunca ter que pedir perdão, né? Será que é isso mesmo? E quando nós estamos falando do amor genuíno, bíblico, divino, quais são os verbos que aparecem em torno, ao redor da palavra amor, da ação de amar? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Esse foi um texto alto da nossa mensagem semana passada, certo? E ainda vamos aqui, pelo menos ali na introdução, trabalhar um pouquinho esse texto, Deuteronômio capítulo 6, verso 3, 4, 5 e 6. Ali como a gente viu semana passada, um dos textos mais importantes para o povo judeu, que é o Shema judaico, né? A declaração de que só existe um Deus para Israel, e como esse Deus é único, absoluto, e como esse Deus redimiu esse povo, fez uma aliança com esse povo deveria amá-lo com devoção, integridade, né, e dedicação. E ele diz que nesse exercício de amor, no verso 3, é importante escutar: escute Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos. Ouvir é um verbo que está associado à prática de amar, mas não só ouvir, mas obedecer, cumprir. Escute e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos. No verso 4 ele diz: escute ou ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, portanto ame o Senhor, ouça, deixe que essa verdade entre na sua mente, uma vez que ela entre, acolha essa verdade e faça com que essa verdade entre no seu coração. É o que ele está dizendo aqui, por exemplo, no verso 6, essas palavras que hoje eu ordeno estarão no seu coração. E no verso 7 ele diz: você as inculcará. Então, tomando como base esse texto do Velho Testamento, nós podemos ver aqui que está ligado à prática do amor, à palavra, o obedecer, abraçar os mandamentos do Senhor. Já no Novo Testamento, no texto de João, que nós até cantamos aqui, João 14, versos 15 e 21, o Senhor faz essa relação também, o Senhor Jesus faz essa relação, porque o amor e a prática de amar, elas são a mesma no Velho e no Novo Testamento, né? Então aqui no verso 15 ele diz: se vocês me amam, há uma condição aqui, há um condicional aqui: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E no verso 21 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, amados, o
Os principais verbos associados ao conceito de amar na Bíblia são ouvir, memorizar e obedecer. Já o livro de Samuel nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E obedecer o quê? Obedecer aos mandamentos do Senhor. A esse conjunto de livros, essas 66 pérolas de amor que o Senhor deixou para a sua igreja. Contemplar a palavra de Deus que foi escrita num espaço de aproximadamente 1.600 anos, em 3 ou 4 continentes diferentes, em línguas diferentes, em contextos históricos completamente diferentes, mas que nos 66 livros apontam o amor e a graça de Deus derramada sobre nós que somos pecadores. Então, muitas vezes, nós terminamos adotando maneiras mundanas de querer expressar e de querer demonstrar a Deus o nosso amor para com Ele. Mas Deus é muito claro na sua palavra que Ele entende que quem o ama é aquele que valoriza a sua palavra. Não adianta você dizer que ama a Deus e falar coisas bonitas para Deus, né, e entoar louvores ao Senhor, se o seu coração realmente não guardar a palavra de Deus, não amar a palavra de Deus e não valorizar a palavra de Deus. Nós estamos sendo hipócritas se nós agimos assim. Nós podemos enganar uma congregação inteira e as pessoas podem olhar para a gente e dizer: olha como fulano é espiritual, veja como ele canta, veja como ele ora, veja como ele prega. Mas Deus quer ver o nosso interior, o nosso coração. Eu queria convidar você a abrir, por exemplo, sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versos 24 e 25. Então ele disse: preste bem atenção no que vocês ouvem. Esse aqui é o contexto da parábola do semeador, né? Que o semeador sai para lançar a semente, que a semente é a palavra de Deus, que ela produz efeitos diferentes, em solos e corações diferentes. Ele diz: preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. O que é que Deus está querendo dizer aqui? Nesse contexto, amados. Esse é um texto que eu guardo com temor e tremor no meu coração. A maneira como nós medimos, a maneira como nós avaliamos, a maneira como nós valorizamos a palavra de Deus é nessa medida proporcional que Deus vai realmente olhar para cada um de nós. Ele diz: olha, com a medida com que vocês medirem a semente e a palavra, vocês serão medidos, e ainda mais lhe será acrescentado, pois quem tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aqui há a promessa de que Deus acrescente na vida daqueles que amam a Deus, que guardam a sua palavra, que valorizam a sua palavra. À medida que eu valorizo mais a palavra, mais conhecimento e mais relacionamento intenso eu vou ter com Deus. À medida que eu não valorizo isso, à medida que eu sou um crente de domingo, que eu só abro a minha Bíblia no domingo e que meu exercício de alimentação espiritual é ouvir ou simplesmente ficar sentado na cadeira esperando impacientemente que a mensagem termine, Deus disse que até o que eu tenho será tirado. Então, a maneira como eu valorizo, a maneira como eu me relaciono com a palavra de Deus, esse é o verdadeiro termômetro daqueles que amam ou não a Deus. O resto é enchimento de linguiça. Como eu me relaciono? Qual valor você tem dado à palavra de Deus? Essa é uma pergunta que deveria realmente estar nos nossos corações o tempo todo. E por isso que eu escolhi o Salmo 119. Aqui a declaração de amor de alguém que conhece a Deus, mas alguém que conhece a Deus por olhar nas Escrituras e ver os atributos de Deus, olhar para as Escrituras e reconhecer a sua excelência. A maneira como você olha para as Escrituras diferencia o tipo de relacionamento que você tem com Deus. E o Salmo 119 nos mostra isso, né? Em primeiro lugar, eu queria ver com vocês a natureza da palavra de Deus, como ela é descrita aqui nesse salmo, né? No verso 18,
aí nós vemos que ela é de origem divina. A palavra de Deus não tem a origem na humanidade, ela tem uma origem divina. Salmo 119, verso 18. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei, em primeiro lugar, ela é maravilhosa aqui. O salmista se maravilha com a excelência da lei de Deus. Ele vai repetir essa expressão maravilha ou maravilhosa várias vezes ao longo desse salmo. E aqui ele também diz que a lei é tua, ou seja, é do Senhor. É a palavra de Deus. Então, ela tem origem divina. Ela é maravilhosa e ela vem do Senhor. Outra coisa que constitui a palavra de Deus é que ela não só é maravilhosa e divina, não só contém a verdade, mas ela é a própria verdade. Salmo 119, verso 142, assim: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei, ou seja, a tua palavra é a própria verdade. Não é que a Bíblia fala a verdade, não é que a Bíblia contém a verdade, mas a Bíblia é o crivo do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. Não sei se você compreende a Bíblia assim, uma vez que nós vivemos dias de relativismo, de pluralismo de ideias, de pós-verdades, de várias verdades que se contrapõem, e na lógica nós já sabemos isso, que verdades opostas se anulam, não é? Mas as Escrituras, ela é a verdade, não uma verdade. Outra coisa, ela é uma verdade que é eterna. Verso 152. Olha como o salmista diz: quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Quantas nações não já desapareceram, quantas civilizações, quantas pessoas importantes não já deixaram esse mundo, quantos livros fantásticos não já foram escritos, mas em pleno século XXI, a Bíblia continua sendo o livro mais lido no mundo. Tua palavra é eterna. Ela é a verdade, ela tem origem divina, ela é eterna e ela é digna de total confiança. Verso 138. Sua Bíblia aberta no Salmo 119, você passeando comigo pelos versículos, assim: os teus testemunhos tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. É impressionante as palavras ou os adjetivos que o salmista aqui usa para definir a palavra de Deus: maravilhosa, absoluta, fiel. Nós vivemos há pouco mais de 2 séculos, ou 1 século e meio, um século de total desacreditamento das Escrituras. O século XIX foi um século que produziu teólogos que não acreditavam na Bíblia. O século XIX, com o surgimento das ciências naturais, com o surgimento de Karl Marx, de Hegel e de tantos outros que ridicularizaram as Escrituras, como Nietzsche e tantos outros filósofos que olharam e não viram valor nas Escrituras nenhum. E aí começaram a enaltecer um novo Deus chamado ciência. E aí surgiram as ciências naturais que nós conhecemos como psicologia, antropologia, arqueologia. E a arqueologia, que foi criada no século XIX para diminuir o valor das Escrituras, é a ciência que no início do século XX, nos primeiros 40 anos, vai atestar inúmeras verdades bíblicas, nomes, documentos, textos, precisão histórica. Tudo isso foi redescoberto pela arqueologia nos primeiros 40 anos do século XX, dando credibilidade às Escrituras como um documento histórico. Ela é confiável. Você pode confiar que o que ela diz hoje é verdade, assim como o que ela dizia há 1000 anos atrás, e assim como o que ela vai dizer daqui 1000 anos à frente. Independente, irmãos, das descobertas arqueológicas, a Bíblia em si mesma já afirma ser digna de toda confiança. Então, nós estamos diante de uma palavra que é eterna, maravilhosa, verdadeira, digna de total confiança.
como nós devemos nos relacionar com essa palavra, quais são os nossos deveres, como nós devemos olhar para ela, que reações e atitudes devemos ter em relação à Bíblia. Uma vez que eu conheço a natureza dela, que é divina e maravilhosa, eu preciso ter respostas a ela. E aqui o salmista nos mostra e nos brinda com algumas respostas que deveriam fazer parte da nossa vida. No Salmo, no verso 72, ele diz exatamente isso aqui. Verso 72. Há aqui alguém que valoriza a palavra de Deus. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. No verso 14, ele corrobora no mesmo sentido a palavra de Deus, que diz: mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Há alguém aqui que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. A nossa sociedade tem colocado outras coisas em primeiro lugar e, infelizmente, a igreja também tem colocado. A igreja tem colocado, muitas vezes, os crentes têm colocado, muitas vezes, o seu bem-estar em primeiro lugar. Se eu estou cansado, eu vou ficar em casa. Se eu não estou cansado, eu vou ouvir a palavra de Deus. Mas na segunda-feira, cansado ou não, vai trabalhar. Doente ou não, muitas vezes, vai trabalhar. Mas não há a ideia de valorizar as Escrituras. E essa é a grande tristeza da nossa geração. Nenhuma outra geração teve tanto acesso às Escrituras. Tantos comentários, tantos teólogos, tantos mestres, tantos vídeos, tantas explicações maravilhosas das Escrituras. Mas ao mesmo tempo, tanta gente analfabeta e tanta gente que não valoriza a palavra de Deus. Infelizmente, essa é uma mancha no coração da nossa geração. Não se valoriza a palavra de Deus. A palavra de Deus, o salmista diz que ela é fonte do seu prazer e fonte de conselhos. Verso 24. Observe o que diz aí as Escrituras. Também os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselheiros. No que você tem prazer, meu irmão? O que é que alegra o seu coração? Outra coisa, há aqui uma postura de obediência constante, verso 44. Assim observarei continuamente a tua lei e não me envergonharei. Há alguém aqui na dependência contínua da palavra de Deus. Essa deve ser a nossa atitude, não escolher aquilo que nós vamos obedecer ou não obedecer na palavra. Não podemos ter a atitude de dizer: isso não é para mim. Verso 9 e 8. É um instrumento de aprendizado. Verso 98. Tenho visto, verso 98. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. O verso 46 diz que nós temos que ter a postura de compartilhar essa palavra. Ora, se ela é tudo o que ela diz que é, nós não podemos simplesmente guardar isso no nosso coração, no sentido de que isso tem que transbordar. Diz: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Há uma série de crentes que têm vergonha de se assumirem como crentes. Há uma série de pessoas que têm vergonha na faculdade, no trabalho, ou na roda de amigos, ou nos familiares, de falar do Evangelho de Jesus, ou das grandezas, da maravilha, ou das maravilhas da lei do Senhor. E por que tem essa vergonha? E por que tem essa inibição? Porque não conhece a riqueza da palavra de Deus, nem reconhece o valor que ela tem. É algo que deve ser assim de máxima importância. Esse versículo aqui é um versículo que toca muito o meu coração como pastor. Verso 136. O salmista olha para ao redor de si.
Ele está aqui enaltecendo a palavra, ele está aqui louvando e adorando a Deus, ele está aqui inebriado com a grandiosidade da palavra de Deus, mas ele olha ao seu redor e percebe que nem todos são assim. Dentro do povo de Deus existirão pessoas que não vão valorizar as Escrituras. E ele diz assim: os meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Mas como pastor, como seu pastor, esse é um dos motivos que me fazem muitas vezes chorar. Ao ver a sua atitude de, muitas vezes, desvalorização, de deboche e de descaso para com a palavra de Deus. Não cometa esse erro na sua vida. Não cometa esse erro. Seja alguém que valoriza as Escrituras. Seja alguém que a sua família pode perceber que você é alguém que ama e valoriza a palavra de Deus. Não atente contra os seus filhos. Você que diz que ama os seus filhos, cuidado. Você pode ser muito mais um amante de si mesmo do que de Deus e dos seus filhos. Porque se você é um pai que ama os seus filhos, você há de concordar comigo que você precisa incentivar os seus filhos a conhecer a palavra de Deus e a verdade de Deus. E muitos pais da nossa geração e da minha igreja, eu falo da minha igreja, têm sido pedra de tropeço com relação ao ensino da palavra dos seus filhos. Porque não nos trazem a escola bíblica. Quando a escola bíblica era presencial, nós fazíamos de noite, já fizemos de manhã, já fizemos de tarde, já fizemos em todos os horários, e tem pais que não se metem. E agora o cara pode assistir na sua casa, sabe? Trazer o seu filho dentro da comodidade do seu lar, e ainda assim não incentiva, não mostra aos seus filhos a verdade da palavra de Deus. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, está na hora de mudar essa atitude. Está na hora de parar de fingir que nós amamos a Deus e ao livro. Eu tenho chorado muito ao ver a minha geração completamente desvalorizando e desmerecendo as Escrituras. Numa igreja com 100 pessoas à noite, é inadmissível que você tenha uma escola bíblica com 10, 15 alunos. Isso é um deboche, isso é um ultraje. Não faça isso. Mude a atitude. E por que tem tão pouca gente na escola bíblica durante a semana? Porque você não valoriza a Bíblia. Porque você não se alimenta dela diariamente. Porque ela não é a fonte do seu prazer. Porque você não encara ela como um manual de conselho. Porque você não obedece constantemente. Porque ela não é um instrumento de aprendizado diário para você. Porque é algo que você não compartilha, porque tem vergonha. Eu tenho um sonho. Como diz Martin Luther King, I have a dream. Meu sonho é de ter uma igreja cheia, irmãos. Deus sabe. Cheia. Por estar cheia, não é o meu sonho. Mas eu gostaria de ter uma igreja em que a sua maioria fosse constituída por pessoas que amam e valorizam as Escrituras e o seu ensino. Se você não se encaixa nesse perfil, em nome de Jesus eu vou orar por você e para que Deus mude o seu coração, para que você tenha um outro olhar para as Escrituras e para que você seja a resposta de Deus nas minhas orações. Valorize as Escrituras, certo? Você viu qual é a natureza da Bíblia, você viu que atitudes nós devemos ter em relação a ela. Agora, quais são os resultados da ação da palavra de Deus em nossas vidas? Primeiro, verso 77, nós somos alcançados pela sua misericórdia. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Uma vez que eu vivo na dependência e tenho prazer da palavra de Deus, eu sou envolvido pela misericórdia do Senhor. Ela promove em mim segurança e paz. Verso 165, irmãos, o que eu tenho visto de crentes assombrados, crentes que estão completamente melindrados, paralisados diante dessa pandemia.
Ponto 1, é preciso ter cuidado? Sim. Ponto 2, é preciso fazer nossa parte? Sim. Ponto 3, é preciso evitar circunstâncias que nos coloquem em risco? Sim. Mas não é você, não é o seu esforço e não depende das cercas que você coloca ao seu redor. Nós precisamos continuar vivendo com o coronavírus e sem coronavírus. E o verso 119, o capítulo 119, verso 165, nos mostra isso. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Quem anda na palavra de Deus, ou quem tem a palavra de Deus, quem tem prazer na palavra de Deus, desfruta de paz. Não é alguém que vive atormentado, não é alguém que vive tropeçando pelo caminho. Há equilíbrio, há paz, grande paz. A palavra de Deus nos dá habilidade, discernimento. Nós já vimos o verso 98, vamos ver o verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido até do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Maturidade bíblica, maturidade não tem a ver com a idade ou com a cor dos fios do seu cabelo, do meu cabelo. Maturidade bíblica se define pelo relacionamento que eu tenho com a palavra de Deus, a vivência que eu tenho com ela. Por último, a palavra de Deus produz no meu coração intenso louvor. Não produz murmuração, reclamação, pessoas azedas, insatisfeitas. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Eu canto a palavra de Deus, eu louvo a Deus de acordo com a sua palavra. O meu louvor, o meu cantar, o meu adorar é baseado nas Escrituras. Então, irmãos, para nós encerrarmos esse tempo, nós precisamos ter uma dependência constante da palavra de Deus. A palavra produz transformação e gratidão na vida daqueles que se expõem a ela. Eu queria finalizar chamando a sua atenção para 3 versos aí do Salmo 119. Qual tem sido a sua atitude com relação à palavra de Deus? Você não tem valorizado como ela merece ser valorizada? Há aqui uma oração que você precisa fazer hoje à noite. Desvenda os meus olhos. O salmista pede a Deus: desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa oração hoje à noite. Peça sinceramente a Deus, como nós cantamos aqui: eu quero te amar mais, Senhor. Como é que eu posso te amar mais, Senhor? Abra os meus olhos, para que eu desvende as maravilhas da tua lei. Verso 25: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me, Senhor Deus, segundo a tua palavra. Há muitos crentes que estão levando uma vida de mortos-vivos no meio da nossa congregação, da nossa sociedade. Paulo em Efésios 5 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos. Há crentes que precisam de um renovar do Senhor, há crentes que precisam de um avivamento, e o avivamento deve ser de acordo com a tua palavra. Vivifica-me, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra. E por último, confie sempre e tenha sempre a consciência que é Deus quem nos capacita a compreender e a fazer a sua vontade. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, reaviva de acordo com a tua palavra. E Senhor, eu dependo do Senhor para que tudo isso aconteça. É o Senhor que me capacita a fazer e a viver a tua vontade. Quem ama? Essa foi a pergunta que nós fizemos. A maior evidência de que nós amamos a Deus é quando nós ouvimos, guardamos e obedecemos a sua palavra. Que decisão você vai tomar hoje, Pai? Eu espero profundamente e sinceramente que haja uma mudança de comportamento sua, minha, da nossa igreja, em relação à palavra de Deus. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor, certo? Nós vamos repetir essa música.
lembrando lá o contexto de João 14, não se turbe o vosso coração. O Salmo 119 diz: grande paz tem aquele que confia na lei do Senhor. Não é momento, irmãos, para nós estarmos desesperados, como se não soubéssemos quem é Deus, o que Ele fez por nós e onde Ele está agora. Ele está dentro de nós por meio do seu Santo Espírito. Ele foi preparar um lugar para que nós estejamos com Ele, reunidos com Ele, no tempo dele, na hora dele. Com coronavírus, sem coronavírus, não há nada que mude essa realidade. Nós precisamos amar a Deus, e essa expressão de amor, ela acontece por meio do relacionamento com a palavra que nós temos revelado.